O melhor amigo dela zombou de mim no almoço dizendo que ela era boa demais para mim, então eu o silenciei na frente de todos, mas quando ela gritou peça desculpas ou eu vou embora, eu apenas sorri e fiquei quieto. O que aconteceu quando ela voltou rastejando semanas depois me ensinou tudo o que eu precisava saber sobre lealdade e consequências. Sou engenheiro civil, 32 anos, e sempre acreditei que fundações sólidas importam seja construindo pontes ou relacionamentos, mas às vezes você descobre que o que pensava ser rocha sólida era na verdade areia movediça. Por 4 anos, pensei que Cristiana e eu tínhamos construído algo real juntos, algo que valia a pena investir, mas aprendi da pior forma que algumas pessoas veem generosidade como fraqueza e compromisso como controle. Cristiana era esta designer gráfica incrivelmente talentosa, 28 anos, fazendo seu mestrado em artes digitais enquanto eu silenciosamente lidava com a realidade financeira que tornava seus sonhos possíveis, pagando sua mensalidade de 80 mil euros sem fazê-la sentir que me devia algo porque genuinamente acreditava que estávamos construindo um futuro juntos. Ela tinha essa criatividade contagiante, essa forma de ver beleza no mundano que me fez apaixonar completamente por ela, e eu adorava vê-la trabalhar até tarde em projetos que iluminavam todo o seu rosto com paixão e propósito. O problema era Ricardo, seu amigo de infância que ficava à espreita nas bordas do nosso relacionamento como uma mancha persistente que eu nunca conseguia limpar completamente, constantemente lembrando Cristiana de seus dias selvagens da universidade com Bernardo. Algum músico viajante que a abandonou quando as coisas ficaram sérias, deixando-a quebrada e amarga sobre compromisso até eu aparecer. Ricardo tinha 29 anos, um fotógrafo em dificuldades que trabalhava numa cafeteria artística no centro, mal conseguindo sobreviver com fotos promocionais para bandas locais enquanto se posicionava como sistema de apoio emocional e consciência artística de Cristiana. Sempre pronto com indiretas sobre como minha carreira estável e estilo de vida convencional de alguma forma sufocavam seu espírito criativo. Cristiano o defendia constantemente, alegando que ele esteve lá durante seus momentos mais sombrios depois que Bernardo partiu, que ele entendia a alma artística de formas que eu nunca poderia, e eu mordia a língua toda vez porque a amava e confiava que nosso relacionamento era forte o suficiente para resistir à interferência de um amigo ciumento. O que eu não percebi foi como sistematicamente Ricardo tinha estado envenenando ela contra mim, pintando meu apoio financeiro como controle, minha confiabilidade como previsibilidade chata, meu amor como possessão. Tudo enquanto se posicionava como o artista compreensivo que realmente apreciava seus talentos e potencial. Olhando para trás, posso ver como ele jogou o jogo longo, sempre disponível quando Cristiana precisava de alguém para desabafar sobre as pressões da pós-graduação, sempre pronto com histórias sobre aventuras espontâneas e liberdade criativa de Bernardo, sempre lá para sugerir que talvez ela tivesse se conformado com segurança em vez de seguir seu coração. Eu pensava que estava construindo nosso futuro investindo em sua educação e sonhos, mas Ricardo a convenceu de que eu estava comprando sua submissão, que amor real significava aceitar caos e incerteza em vez de fornecer estabilidade e apoio. E Cristiana começou a ver minha generosidade através de sua lente distorcida de manipulação e controle. 3 meses depois do que se tornaria o projeto mais importante da minha carreira, finalmente consegui o contrato que estava perseguindo há 2 anos. Projetando um desenvolvimento habitacional ecossustentável revolucionário que estabeleceria minha reputação nacionalmente e validaria cada hora longa que passei aperfeiçoando técnicas de construção sustentável que a maioria das firmas considerava experimental e arriscado demais. O projeto Verde Meridiano representava tudo pelo que eu havia trabalhado, uma chance de provar que responsabilidade ambiental e inovação estrutural poderiam coexistir de forma lucrativa. E quando os clientes escolheram minha proposta sobre 3 gigantes arquitetônicos estabelecidos, senti como se finalmente estivesse entrando no legado profissional que havia estado construindo desde a pós-graduação. Este não era apenas mais um contrato comercial, este era o projeto que definiria a próxima década da minha carreira, o tipo de oportunidade que transforma um engenheiro competente num líder da indústria. E eu queria celebrar com as pessoas que me apoiaram através de meses de dias de 18 horas e revisões constantes que testaram cada limite do meu conhecimento técnico e habilidades de resolução de problemas criativos. Reservei o terraço no topo do Elevação, este restaurante elegante no centro com vistas panorâmicas da cidade, e convidei meus colegas profissionais mais próximos que forneceram expertise e técnica, meu mentor que me recomendou para o projeto, e meu grupo central de amigos que suportaram meu foco obsessivo em cálculos de impacto ambiental e inovações de suporte de carga pela melhor parte de 1 ano.
A atmosfera estava perfeita enquanto garçons traziam champanhe que realmente custava mais do que Ricardo ganhava numa semana, e pela primeira vez em meses me senti genuinamente relaxando, rindo de histórias do meu colega David sobre nossas tentativas desastrosas iniciais de design de construção verde, aproveitando a satisfação calorosa do reconhecimento de pessoas cujas opiniões eu respeitava e valorizava. Contra meu melhor julgamento, disse a Cristiana que ela podia convidar seus amigos. Sabendo que Ricardo inevitavelmente apareceria com sua atitude perpétua de superioridade artística e desprezo mal disfarçado por qualquer um que tivesse alcançado estabilidade financeira através de caminhos de carreira convencionais. Mas eu estava me sentindo generoso com o sucesso e não queria que Cristiana se sentisse excluída deste momento marcante que representava anos de dedicação e sacrifício. Ricardo chegou exatamente como eu esperava, usando seu uniforme padrão de jeans deliberadamente desgastados e uma camiseta vintage de banda que gritava casualidade estudada, imediatamente gravitando em direção ao champanhe caro enquanto lançava seu comentário previsível sobre vendidos corporativos versus artistas reais que mantinham sua integridade rejeitando o sucesso mainstream e compromisso comercial. Assisti ele trabalhar à mesa, mencionando nomes de músicos locais que fotografou e coletivos de arte que se juntou, posicionando-se como a voz criativa autêntica entre um grupo de profissionais chatos que negociaram suas almas por salários estáveis e seguro de saúde. E senti aquela tensão familiar construindo em meus ombros enquanto ele começou o que reconheci como sua performance padrão de superioridade intelectual e artística. A ironia não passou despercebida que ele estava bebendo champanhe que eu paguei enquanto dava palestra aos meus colegas bem-sucedidos sobre a pobreza espiritual de conquistas convencionais. Mas mantive minha boca fechada porque esta era minha celebração e me recusei a deixar sua insegurança e ciúme envenenar o que deveria ter sido uma das melhores noites da minha vida profissional. O álcool atingiu Ricardo mais rápido que seu bom senso, e dentro de uma hora ele se transformou de sabotagem sutil em arte performática total, comandando perto da mesa de champanhe enquanto meus colegas trocavam olhares cada vez mais desconfortáveis enquanto ele lançou seu manifesto sobre como artistas reais veem o mundo através de uma lente de emoção autêntica e verdade crua que tipos corporativos nunca poderiam entender ou apreciar. Vocês simplesmente não entendem, ele disse, gesticulando descontroladamente com seu terceiro copo de Dom Perignon. Artistas como Cristiana e eu, estamos conectados a algo mais profundo que margens de lucro e códigos de construção. Criamos beleza que toca almas enquanto vocês apenas perseguem dinheiro e se convencem de que estão melhorando o mundo. Senti David se mover ao meu lado, provavelmente se perguntando por que eu tinha convidado este fotógrafo pretensioso de cafeteria para celebrar um projeto que abrigaria milhares de famílias de forma sustentável. Mas mantive a calma porque Ricardo estava prestes a se enforcar com sua própria corda e eu queria dar-lhe bastante folga para trabalhar. Quer dizer, sem ofender ninguém aqui, Ricardo continuou, sua voz carregando aquela marca particular de sinceridade falsa que precede ofensa genuína, mas Cristiana é uma artista, uma força criativa real, e ela precisa de alguém que entenda sua alma, não apenas alguém que possa pagar suas contas. A mesa inteira ficou quieta agora, 12 profissionais bem-sucedidos assistindo este desastre de trem se desenrolar enquanto Cristiano encarava seu prato. Suas bochechas coradas de vergonha mas notavelmente não me defendendo ou calando o comentário cada vez mais agressivo de Ricardo sobre nossa dinâmica de relacionamento e minha aparente inadequação como parceiro romântico. Foi quando Ricardo cometeu seu erro fatal, virando-se diretamente para Cristiana com a confiança de alguém que havia estado planejando este momento por meses, sua voz carregando pelo terraço silencioso como uma declaração de guerra. Eu só quero que você seja feliz, Cris. Mas honestamente ele pausou para efeito dramático, certificando-se de que todos estavam ouvindo. Ela é boa demais para você, Vitor. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, 12 pares de olhos alternando entre o rosto zombeteiro de Ricardo, a expressão mortificada de Cristiana, e meu comportamento completamente calmo enquanto absorvi o que acabará de acontecer no meu próprio jantar de celebração. Cercado pelos meus colegas profissionais que acabaram de testemunhar alguém me desrespeitar abertamente da forma mais humilhante possível. Cristiana parecia querer desaparecer no chão, mas ela não estava me defendendo ou mandando Ricardo calar a boca, ela estava apenas envergonhada pela cena que ele estava causando. Não indignada pelo desrespeito que ele estava mostrando ao namorado que não foi nada além de generoso e solidário por 4 anos. Senti algo frio e calculista se instalar no meu peito, aquele mesmo foco metódico que trouxe para problemas de engenharia complexos, e percebi que Ricardo acabará de me dar a oportunidade perfeita para sistematicamente destruí-lo na frente de todos que importavam para mim.
usando nada além de fatos e lógica para expô-lo como o fracassado parasita e ciumento que sempre foi. O engenheiro paciente em mim se transformou num predador estratégico, e Ricardo não tinha ideia de que acabará de provocar alguém que passava seus dias resolvendo problemas através de análise cuidadosa e execução precisa. Alguém que entendia que os ataques mais devastadores vêm não da raiva mas da exposição calma e metódica de verdades desconfortáveis. Coloquei meu copo de champanhe com precisão deliberada, levantei lentamente, e virei para enfrentar Ricardo com a mesma confiança calma que trouxe para apresentações de clientes, deixando o silêncio se estender até que todos na mesa estivessem dependurados das minhas próximas palavras. Essa é uma perspectiva interessante, Ricardo disse, minha voz carregando calor suficiente para soar conversacional em vez de confrontativo, mas tenho curiosidade sobre algo. O que exatamente faz um homem melhor para Cristiana na sua opinião profissional? O sorriso zombeteiro de Ricardo vacilou ligeiramente, mas ele dobrou a aposta com arrogância típica, alguém que entende sua alma artística, que apoia sua criatividade em vez de tentar controlá-la com dinheiro. Alguém que entende o que significa viver autenticamente em vez de se vender por sucesso corporativo. Acenei pensativamente, como se seriamente considerando suas percepções profundas sobre viver autenticamente e integridade artística, enquanto meus colegas assistiam a esta troca com a fascinação de pessoas testemunhando uma demolição perfeitamente executada. Então apoio financeiro é controlador, reflete em voz alta. Então suponho que Cristiana deveria saber que sua mensalidade de pós-graduação de 80 mil euros, que pago integralmente todo o semestre sem esperar nada em troca. Na verdade sou eu manipulando-a com dinheiro em vez de investir nos seus sonhos e perspectivas de carreira futura. A cor drenou do rosto de Ricardo enquanto ele percebeu para onde isso estava indo, mas eu estava apenas começando, metodicamente apresentando fatos como evidência num caso judicial. E suponho que quando comprei aquele Honda Civic ano passado porque seu carro velho ficava quebrando e ela precisava de transporte confiável para o campus e estágio. Isso também foi manipulação financeira em vez de resolução prática de problemas por alguém que se preocupa com sua segurança e sucesso. Cristiana estava me encarando agora com olhos arregalados, provavelmente percebendo pela primeira vez como completamente Ricardo havia reformulado minha generosidade como controle. Mas continuei minha destruição sistemática da sua credibilidade com precisão cirúrgica. A hipoteca do nosso apartamento no centro, que custa 2.800 euros por mês e dá a Cristiana o espaço e silêncio que ela precisa para seu trabalho de design. Suponho que isso também é comportamento controlador em vez de fornecer o ambiente estável que pessoas criativas precisam para focar em seu ofício sem se preocupar com sobrevivência básica. Ricardo abriu a boca para interromper, mas levantei um dedo com a autoridade de alguém que comandou locais de construção e reuniões de clientes, e ele realmente se calou. Mas aqui está o que realmente me interessa, Ricardo. Você fala sobre apoiar a criatividade de Cristiana, então estou me perguntando quanto dos seus salários da cafeteria você contribuiu para sua educação, desenvolvimento de carreira, ou mesmo suas despesas básicas de vida nos últimos 4 anos. A mesa estava em silêncio mortal agora, colegas profissionais que entendiam balanços e fluxo de caixa me assistindo desmantelar toda a visão de mundo de Ricardo com matemática simples e fatos desconfortáveis. Porque, segundo Cristiana, ela te emprestou dinheiro 17 vezes nos últimos 2 anos para cobrir seu aluguel quando trabalhos de fotografia falharam. O que significa que estive indiretamente financiando seu estilo de vida enquanto você se posiciona como o artista autêntico que está acima de medidas convencionais de sucesso e responsabilidade. O rosto de Ricardo foi de pálido para vermelho enquanto percebeu que todos estavam o encarando, vendo-o claramente pela primeira vez como um parasita financeiro que havia estado manipulando a culpa e nostalgia de Cristiana para extrair recursos do nosso relacionamento. Sua carreira de fotografia, que você apresenta como superior à minha existência de vendido corporativo, consiste principalmente de fotografar fotos promocionais para bandas locais que te pagam mal o suficiente para cobrir aluguel no seu apartamento-estúdio que Cristiana ajuda a subsidiar, enquanto investi mais de 150 mil euros no futuro de Cristiana e nossa vida compartilhada juntos. Peguei meu copo de champanhe novamente, tomando um gole lento enquanto Ricardo ficou lá sem palavras, toda a sua identidade como campeão artístico e opção romântica superior de Cristiana desmoronando sob escrutínio financeiro básico. Então quando você diz que ela é boa demais para mim, assumo que você quer dizer que ela é boa demais para alguém que fornece estabilidade, investe nos sonhos dela, a trata como parceiro igual, e constrói uma fundação para nosso futuro juntos. E você está absolutamente certo que não posso competir com alguém que oferece manipulação emocional, dependência financeira,
e o apelo romântico de luta perpétua e incerteza. As consequências da minha destruição sistemática de Ricardo deveria ter sido o momento de Cristiana finalmente vê-lo claramente, reconhecer como ele havia estado envenenando ela contra o homem que investiu tudo no futuro compartilhado deles. Mas em vez disso ela explodiu com fúria que me pegou completamente desprevenido com sua intensidade mal direcionada e lealdade mal colocada. Como você pôde humilhá-lo assim na frente de todos? Ela sibilou, levantando tão rápido que sua cadeira quase tombou para trás, seu rosto corado de raiva que deveria ter sido direcionada a Ricardo por me desrespeitar, não a mim por me defender com fatos e lógica. Ricardo é meu amigo desde a infância, ele estava lá quando eu não tinha ninguém. E você apenas o destruiu publicamente porque seu ego não conseguiu lidar com um comentário estúpido que ele nem quis dizer seriamente. Encarei ela com descrença genuína, processando o fato de que ela estava mais chateada sobre a humilhação de Ricardo do que sobre seu desrespeito deliberado ao nosso relacionamento na frente dos meus colegas profissionais mais importantes. Mais preocupada em proteger os sentimentos dele do que reconhecer como ele havia sistematicamente sabotado nosso relacionamento por anos. Cristiana, ele disse a uma mesa cheia dos meus colegas que você é boa demais para mim, no meu próprio jantar de celebração, depois de passar a noite dando palestra sobre como sou um vendido corporativo que não entende sua alma artística. Como isso é algo que eu deveria simplesmente ignorar. Mas Cristiana estava além de discussão racional, sua voz subindo enquanto se transformava de namorada envergonhada em protetora feroz de Ricardo, escolhendo lados num conflito onde a escolha deveria ter sido óbvia para qualquer um que entendesse lealdade e respeito básico. Você precisa pedir desculpas a Ricardo agora mesmo, ela exigiu, cruzando os braços e me encarando com o tipo de energia de ultimato que nunca tinha visto dela antes. Diga que sente muito por envergonhá-lo, ou estou saindo daqui e terminamos para sempre. A mesa inteira estava assistindo isso se desenrolar como um acidente de carro. Meus colegas profissionais testemunhando que deveria ter sido meu momento de triunfo se transformar em drama de relacionamento que revelou tudo sobre as verdadeiras prioridades de Cristiana e onde sua lealdade realmente estava quando forçada a escolher. Senti algo frio e final se instalar no meu peito enquanto percebi que isso não era sobre o comentário de Ricardo ou minha resposta. Isso era sobre Cristiana escolhendo defender o homem que havia estado sistematicamente tentando destruir nosso relacionamento em vez de apoiar o parceiro que sacrificará tudo para apoiar seus sonhos e construir seu futuro juntos. O ultimato pairou no ar entre nós como uma sentença de morte para nosso relacionamento, e entendi com clareza perfeita que Cristiana já havia feito sua escolha no momento em que decidiu que os sentimentos de Ricardo importavam mais que minha dignidade. O conforto dele mais que nosso compromisso, a versão dos eventos dele mais que a verdade óbvia que todos na mesa testemunharam. Olhei o rosto corado e bravo de Cristiana, depois Ricardo parado atrás dela como uma criança ferida esperando que sua protetora consertasse seus problemas. Depois meus colegas que estavam fingindo estudar seus copos de champanhe enquanto absorviam cada palavra deste drama que terminava relacionamento. Sem raiva, sem argumento, sem qualquer tentativa de negociar ou explicar por que sua demanda era completamente irracional, peguei meu copo de vinho, sorri para Cristiana com tristeza genuína pelo que estávamos perdendo, e disse simplesmente, espero que Ricardo te faça tão feliz quanto você merece. Então me afastei da mesa, longe de 4 anos de investimento e compromisso, longe da mulher que acabará de escolher seu amigo de infância sobre seu parceiro de vida. Deixando Cristiana parada sozinha com seu ultimato e a percepção crescente de que às vezes quando você força alguém a escolher, eles escolhem a opção que você não esperava. Cristiana se mudou para a casa de Ricardo na mesma noite, provavelmente esperando que eu voltasse rastejando em dias com desculpas desesperadas e promessas de ser mais compreensivo com sua amizade especial. Mas em vez disso fiquei completamente silencioso e comecei o processo metódico de desmantelar nossa vida compartilhada com a mesma precisão sistemática que trouxe para projetos de engenharia. Por 3 semanas, não atendi suas ligações, não respondi seus textos cada vez mais frenéticos, não me envolvi com suas postagens de mídia social sobre novos capítulos e vida autêntica, escolhendo em vez disso focar na realidade prática de separar 4 anos de finanças entrelaçadas e compromissos compartilhados. Embalei cada item que pertencia a ela, desde os materiais de arte caros que comprei para seus projetos de pós-graduação até as roupas de grife que ela acumulou com meus cartões de crédito, empacotando tudo cuidadosamente e armazenando no meu quarto extra até poder organizar a entrega adequada ao apartamento estúdio apertado de Ricardo. As fechaduras foram trocadas em 48 horas, o sistema de segurança atualizado para remover seus códigos de acesso, e seu nome removido de cada conta, associação,
e serviço que eu havia estado pagando durante nosso relacionamento. Efetivamente apagando sua presença da minha vida cuidadosamente organizada com a eficiência de alguém que entendia que quebras limpas curam mais rápido que negociações prolongadas. Mas a real satisfação veio de fazer 3 ligações específicas que ensinariam Cristiana a diferença entre considerar alguém garantido e enfrentar as consequências de escolher mal quando lealdade foi testada. A primeira ligação foi para a doutora Morrison, a orientadora do programa de pós-graduação de Cristiana, uma mulher com quem desenvolvi um relacionamento profissional depois de participar de vários eventos de arrecadação de fundos da universidade onde minha empresa fez doações substanciais ao programa de design sustentável onde Cristiana estava completando seu mestrado. Doutora Morrison, aqui é Vitor, preciso retirar o financiamento de bolsa privada que tenho fornecido para o semestre final de Cristiana Williams, efetivo imediatamente devido a circunstâncias pessoais que tornam apoio financeiro continuado impossível. O choque na voz dela foi imediato, seguido de perguntas sobre a capacidade de Cristiana completar seu grau sem os 25.000 euros que cobriam sua mensalidade restante, taxas de laboratório e materiais do projeto de tese. Mas expliquei calmamente que Cristiana havia escolhido terminar nosso relacionamento e precisaria encontrar fontes de financiamento alternativas para sua educação. A segunda ligação foi ainda mais satisfatória, feita para Jennifer Walsh na Morrison Design Group, a firma prestigiosa onde organizei o estágio dos sonhos de Cristiana através das minhas conexões profissionais na comunidade de arquitetura sustentável. Uma posição que poderia ter lançado sua carreira e fornecido a experiência da indústria que ela precisava para fazer a transição de estudante para designer profissional. Jennifer, preciso informá-la que Cristiana Williams não será capaz de completar sua colocação de estágio devido a conflitos de interesse pessoais que se desenvolveram, e peço desculpas por qualquer inconveniente que isso crie para o cronograma do projeto de verão da sua equipe. Jennifer estava compreensivelmente confusa já que Cristiana estava se saindo bem e o estágio deveria continuar através do seu semestre final. Mas expliquei que as circunstâncias mudaram e seria inapropriado para mim continuar facilitando oportunidades profissionais para alguém que não era mais parte da minha rede pessoal ou profissional. A terceira e final ligação foi para Richard Sterling, o dono da galeria que estava considerando o trabalho de Cristiana para uma próxima exposição mostrando artistas digitais emergentes. Uma oportunidade que existia apenas porque Richard e eu desenvolvemos uma amizade através do meu envolvimento no Comitê de Financiamento das Artes da cidade onde minha empresa patrocinava vários eventos anuais. Richard, preciso retirar minha recomendação para a inclusão de Cristiana Williams na mostra de artistas emergentes. Circunstâncias pessoais mudaram e não posso mais fornecer o endosso profissional que minha recomendação foi baseada. Richard ficou desapontado já que havia ficado impressionado com o portfólio de Cristiana e a exposição era apenas 2 meses adiante, mas ele entendeu que recomendações profissionais eram baseadas em relacionamentos pessoais e confiança, ambos que foram fundamentalmente alterados por eventos recentes. Cada ligação foi feita sem vingança ou raiva, apenas a implementação calma de consequências que Cristiana nunca considerou quando escolheu o conforto de Ricardo sobre a fundação do nosso relacionamento. E não senti culpa sobre remover oportunidades que existiam apenas por causa do meu investimento no futuro dela e minha reputação profissional na comunidade de design. Quando Cristiana finalmente apareceu na minha porta depois de 3 semanas experimentando o estilo de vida caótico de Ricardo em primeira mão, sua chave não funcionou e ela se encontrou parada no corredor como uma estranha, apertando a campainha repetidamente enquanto tomei meu tempo decidindo se reconheceria sua presença. Ela parecia terrível, círculos escuros sob os olhos, suas roupas amarrotadas como se tivesse dormido nelas. Sua compostura confiante usual substituída pela energia desesperada de alguém que finalmente percebeu a magnitude do seu erro mas não tinha certeza se podia ser consertado. Vitor, por favor, precisamos conversar, ela disse através do interfone, sua voz rachando de exaustão e o que soava como pânico genuíno. Cometi um erro horrível e preciso que você entenda o que realmente aconteceu naquela noite. Abri a porta mas não a convidei para dentro, encostando na moldura com o distanciamento calmo de alguém que já havia processado a morte deste relacionamento e seguido para preocupações práticas sobre as consequências e limpeza. Ricardo tem sido impossível de conviver, ela continuou, as palavras saindo numa confissão apressada. Ele está quebrado, seu apartamento é nojento. Ele fica bravo o tempo todo sobre dinheiro e fica dizendo que arruinei sua amizade com todos ao forçá-lo nesta situação que ele nunca realmente quis. A ironia não passou despercebida que Ricardo, que se posicionou como a escolha romântica superior de Cristiana, revelou seu verdadeiro caráter no momento que realmente teve que fornecer o apoio e estabilidade que criticou por eu oferecer.
Ele pediu 300 euros emprestados na primeira semana, depois ficou bravo quando pedi de volta, e ontem me disse que eu era tão controladora quanto você era, exceto que pelo menos você tinha dinheiro para apoiar suas demandas, Cristiana disse. Lágrimas começando a fluir enquanto percebeu como completamente tinha mal interpretado a dinâmica do nosso relacionamento versus a fantasia que Ricardo vendeu para ela. Escutei sem expressão, assistindo ela descrever as consequências naturais de escolher caos sobre estabilidade, manipulação sobre cuidado genuíno, e manipulação emocional sobre apoio prático, não sentindo nem satisfação nem simpatia por alguém que cometeu tal erro fundamental de julgamento. A pior parte é que nem consigo terminar meu grau agora, ela soluçou. A realidade completa da sua situação finalmente a atingindo enquanto percebeu que suas escolhas tiveram consequências que se estenderam muito além do drama de relacionamento para impactos concretos no seu futuro e perspectivas de carreira. Doutora Morrison disse que o financiamento da bolsa foi retirado e preciso pagar 25 mil euros pelo meu semestre final, dinheiro que não tenho e não posso conseguir porque meu crédito está no limite e Ricardo certamente não pode ajudar com nada assim. Acenei lentamente, sem surpresa que ela estava apenas agora entendendo a infraestrutura financeira que havia apoiado seus sonhos. O planejamento cuidadoso e investimento que tornou sua educação de pós-graduação possível enquanto ela focava em projetos criativos e desenvolvimento artístico. E o estágio na Morrison Design Group ligou para dizer que havia algum tipo de conflito de interesse e não podem honrar a colocação, o que significa que não terei a experiência profissional que preciso para ser contratada em qualquer lugar decente após graduação. Assumindo que posso mesmo me formar neste ponto. O desespero na voz dela era genuíno agora, não as lágrimas manipulativas que usou durante argumentos sobre o comportamento de Ricardo, mas o pânico real de alguém que apostou tudo num relacionamento que desabou em semanas sob a pressão de responsabilidade real e expectativas adultas. Richard Sterling também cancelou minha oportunidade de exposição, algo sobre recomendações retiradas, e não entendo como tudo simplesmente desapareceu tão rapidamente quando pensei que eram oportunidades que ganhei através do meu próprio mérito e talento. Quase sorri da sua ingenuidade, a forma como ela nunca conectou os pontos entre minha rede profissional, minha reputação na comunidade de design, e as portas que se abriram para ela durante nosso relacionamento. Oportunidades que existiam porque pessoas confiavam no meu julgamento e valorizavam minhas recomendações. Cristiana disse quietamente, minha voz carregando a finalidade de alguém que já fez as pazes com esta decisão. Você escolheu Ricardo sobre mim. Você o defendeu depois que ele me humilhou publicamente. E você exigiu que eu pedisse desculpas por expor seu ciúme e dependência financeira. Então por que está aqui esperando que eu conserte as consequências da sua escolha? Ela me encarou com horror crescente enquanto percebeu que esta não era uma negociação ou um apelo por reconciliação. Isto era eu calmamente explicando por que sua vida anterior não existia mais e não seria restaurada independentemente de quanto ela lamentasse suas decisões. Essas não eram apenas oportunidades aleatórias que aconteceram de coincidir com nosso relacionamento, elas existiam porque investi minha reputação profissional no seu futuro, e quando você escolheu terminar nossa parceria, esses investimentos foram naturalmente retirados já que eram baseados em confiança e compromisso que você decidiu abandonar. O silêncio se estendeu entre nós enquanto Cristiana processava o escopo completo do que havia perdido, não apenas um namorado mas um sistema de apoio inteiro, fundação financeira e rede profissional que havia estado invisivelmente facilitando seus sonhos enquanto ela considerava tudo garantido e focava nas fantasias românticas de Ricardo sobre vida autêntica e integridade artística.